Good evening. Boa noite. Before we start tonight, it's my privilege to make a very special introduction. Antes de começarmos hoje à noite, é meu privilégio fazer uma introdução bem especial, Very fitting for the theme of this conference. que combina muito bem com o tema desta conferência. I have a dear friend in the United States named Judy Rogers. Eu tenho um grande amigo, uma grande amiga nos Estados Unidos que se chama Judy Rogers. And Judy is a wonderful musician and songwriter. Ela é ela profissional de música, ela escreve também músicas. And over 30 years ago, she began to compose and record songs, particularly for children. E desde uns 30 anos atrás, ela começou a compor e produzir cânticos e músicas, especialmente para crianças. She has a CD on Proverbs. Ela tem um CD, ela lançou um CD sobre provérbios. But one of the most useful is the work that she does on the Shorter Catechism. Mas uma das obras mais úteis que ela produz é um trabalho sobre o catecismo menor. And a couple of generations now of children in the Christian homes in the Reformed churches in the United States have been blessed by these songs. E já várias gerações de crianças nas casas, nos lares cristãos e nas igrejas reformadas dos Estados Unidos têm sido abençoados por estas músicas infantis. And I get to tell you tonight E eu tenho o privilégio hoje à noite de declarar a vocês that they are available now in Portuguese. que agora estas músicas são disponíveis em português. Karis and Laceia Davis have translated some of Judy's catechism songs into Portuguese. Então, Caris Davis tem traduzido algumas dessas músicas em português. This is wonderful. You will love it. Your children will love it. Your Isso é grandchildren will love it. muito lindo. Você vai amar, seus filhos vão amar e seus netos vão amar. And I'll be dealing tonight with the importance of catechizing your children. E hoje à noite eu vou abordar o tema, a importância de catequizar nossos filhos. And so at the break, Então, na pausa, na intermissão, go to the bookstore vá para a livraria and make sure you grab up all of these. I'll e, pay for them. vai comprar todos esses CDs. You're going to pay for them, you said? No, this one's mine. Okay. Open your Bibles to 2 Timothy chapter 1. Abre sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo Read the entire chapter, 1 Capítulo- through 18. 1. It's 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, 1 through 18. Então, nós leremos o capítulo inteiro, segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Assim diz a santa palavra do Senhor, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho.
para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Let us pray. Oremos. Our holy God in heaven, we bless you and praise your name. Nosso Deus Santo que está nos céus, nós te abençoamos e nós louvamos o teu nome. You are altogether lovely and adorable. Tu és completamente lindo e adorável. We would gaze on your triune glory and be transformed into your image. E nós queremos, Senhor Deus, fitar a tua glória triuna e nós queremos ser transformados conforme a tua imagem. We ask now that the Holy Spirit who inspired these words would illumine our understanding. E nós pedimos agora que o Espírito Santo que inspirou estas palavras esteja a iluminar o nosso entendimento. And grant that they be preached in his power. E conceda que essas palavras sejam pregadas no poder dele. For Christ's sake, amen. Por amor de Cristo. Amém. Some of the saddest words in the Bible are recorded in the book of Judges. Temos algumas das palavras mais tristes da Bíblia que são registradas no livro de Juízes. Every man did what was right in his own eyes. Cada homem fazia o que estava certo aos seus próprios olhos. The church was wrecked because of the self-centered anarchy. Então a igreja estava destruída por causa da anarquia centrado em cada indivíduo. And this anarchy is a serious problem in our day. E esta mesma anarquia é problema muito sério em nossos dias. For truly it can be said of a great deal of the church of the Lord Jesus Christ that each one is doing what was right in his own eyes. Porque verdadeiramente podemos afirmar concernante a uma grande parte da igreja de Cristo que cada faz aquilo que está certo nos seus próprios olhos. We who should be the salt of the earth and the light of the world are emitting a stench and darkness. Nós que deveríamos ser a luz do mundo e o sal da terra, nós estamos emitindo umas trevas e fedor. And the problem seems to be spreading like a mighty thunderstorm across the horizon. E parece que o problema vai crescendo e se espalhando como uma grande tempestade que nós vemos no horizonte. And we sometimes sit and wonder, what can we do? E às vezes nós paramos e nós nos perguntamos, o que fazer? Tonight I want to show you that one of the primary ways to combat spiritual anarchy is the use of confessions and creeds. Hoje à noite eu quero mostrar a vocês que uma das formas primordiais, primárias para combatermos esta anarquia egoísta é fazer uso de catecismos e credos na igreja. In fact, a return to confessionalism is the hope of our time. De fato, uma volta, retorno a uma posição confessional é a esperança da nossa época. But perhaps right now you're asking the question. Mas talvez neste momento você esteja se perguntando. Last night you said that the Bible alone was our only rule of faith and practice. Ontem à noite você falou que somente a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. But tonight you say that creeds are a great
force against anarchy. Mas hoje à noite você está afirmando que os credos são uma força muito importante para combater a anarquia. Which thing is true? Então, das duas, qual é a verdade? Both. Ambas. You see, there is no conflict between the absolute authority of Scripture and the use of creeds in the life of the church. Veja que não existe conflito nenhum entre a autoridade absoluta das Escrituras e o uso dos credos e catecismos na igreja. Now, of course, there are those who claim to have no creed but Christ, no confession but the Bible. Agora, existem pessoas que afirmam, declaram que eles não têm credo, eles só têm Cristo, eles não têm confissão, só têm a Bíblia. And that sounds very pious. E isso soa muito, mas muito piedoso. But as I'll seek to show you, that's actually part of the spiritual anarchy. Mas eu vou mostrar a vocês hoje à noite que isso, de fato, esta atitude faz parte desta anarquia espiritual. What I want to show you tonight is that God in the Bible teaches us to use creeds to bring together the truth of sola scriptura. O que eu quero mostrar a vocês hoje à noite é que Deus, na Bíblia, nos instrui, nos ensina que nós devemos fazer uso de credos e confissões para reunirmos as verdades da palavra, que é a palavra da sola escritura. In other words, the use of creeds is mandated and required by the Bible, not the traditions of men. Em outras palavras, o uso de credos e confissões é algo que a Bíblia ordena e não é uma ordenança dos homens. And I will seek to show you this from 2 Timothy chapter 1, verses 13 and 14. E eu vou mostrar isso, procuro mostrar isso para vocês a partir da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. 13 and 14. Yes. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Now, you will remember that 2 Timothy is probably the last thing that Paul wrote. Vocês lembram, talvez, que a segunda carta a Timóteo talvez seja a última coisa que Paulo escreveu. This is his last will and testament. These are his last words. Isso é o último testamento dele, são as últimas palavras dele. And along with 1 Timothy and Titus, we refer to these letters as the pastoral epistles. E junto com a carta a Tito e a primeira carta a Timóteo, nós chamamos essas cartas as epístolas pastorais. And they really serve as God's book of order for the church in the age in which we live. E estas cartas servem como o livro de ordem que recebemos de Deus para governar a ordem da igreja na época na qual nós vivemos. This age between the ascension of Christ and the second coming. A época que existe entre a ascensão de Cristo e a sua segunda volta. In the pastoral epistles, the Apostle Paul takes that which was descriptive in Acts and even in some of the epistles. Então, nas epístolas pastorais, Paulo ele toma coisas que nós achamos descritas lá em Atos, And for the life of the church teaches us that which is prescriptive. e ele pega essas coisas e em favor da vida da igreja, ele ensina essas coisas como coisas que são ordenadas. How is the church to live in this age in which we live? Como a igreja deve viver nesta época na qual nós vivemos. And as he addresses Timothy and encourages him not to be frightened Então, ele se dirige a Timóteo e encoraja Timóteo a não ficar tímido or ashamed, ou envergonhado, but to hold boldly to his confession, mas para manter com ousadia sua confissão. remembering the gift that was bestowed on him by the laying on the hands of the presbytery. Lembrando o dom que foi comunicado a ele por meio da imposição das mãos do presbitério. In verse 12, Paul expresses his own confidence in his eternal security. E no verso 12, Paulo afirma e confessa sua própria confiança na sua segurança eterna. The perfect accomplishment of God's plan. Porque ele coloca esta confiança no cumprimento perfeito do plano de Deus.
And in the end of the chapter, he warns against false teachers. E no final do capítulo ele adverte contra os mestres falsos. Teaching us that we must stand firm against error. Ele nos ensina que nós devemos ficar firmes em combater o erro. And it's in the midst of this that we have our text. E em meio de tudo isso nós achamos no nosso texto. And in this text, I want to show you that God gives warrant for the churches making and using creeds to guide and protect herself. E neste texto eu quero mostrar a vocês que Deus nos dá a base, um fundamento para a prática da igreja e fazer uso de credos e confissões para afirmar e também defender nossa fé. God gives warrant for the churches making and using creeds to guide and protect herself. Então, Deus dá a base para a igreja confeccionar e fazer uso de credos para nos guiar e para nos defender. So I want to consider with you the biblical basis of creeds, Então, eu quero considerar com vocês a base bíblica para os credos, the practical purpose of creeds, o propósito prático para os credos and the spiritual use of creeds. e o uso espiritual dos credos. First, then, the biblical basis for creeds. Em primeiro lugar, então, a base bíblica para os credos. A little background, let me define my terms. Deixe-me dar como um pouco de pano de fundo uma definição de alguns termos. The term creed comes from the Latin word credo. O termo credo em português vem do termo latim credo, It simply means I believe. que significa simplesmente eu creio. So the creed is what you believe to be true. Então, o credo é aquilo que você crê ser verdade. So the person who says no confession but Christ, no creed but the Bible is making a creedal statement. Então, a pessoa que diz não tenho credo, só Cristo, não tenho confissão, só a Bíblia, está fazendo uma afirmação confissional. He says, I make this confession. Está fazendo uma confissão. Neither I nor the church need a creed. E a confissão, o credo dele é o seguinte, que eu e a igreja não precisamos de credo. The Bible alone is sufficient to guide me. Isso é meu credo, que só a Bíblia é suficiente para me guiar. But that's a creed, isn't it? Mas isso é um credo. Those are not words found in the Scripture. Sorry. Those are not words found in the Essas Scripture. não são palavras que nós achamos nas Escrituras. They are a personal confession of belief. Mas essas são palavras que são uma confissão pessoal de crença. By which that person would bind others to his opinion. Então, esta pessoa está querendo convencer outras pessoas da sua opinião por meio dessas palavras. So if you believe anything, you have a creed. Então, se você crê qualquer coisa, você já tem um credo. But this becomes a technical term in the history of the church. Mas na história da igreja, esta palavra se torna um termo técnico. Throughout the history of the church has used creeds to summarize what she believed the Bible taught. No decorrer da história da igreja, a igreja tem recorrido aos credos para resumir aquilo que ela crê e ensina. Her creeds and confessions give a precise summary of what the church believed was true. Credos e confissões dão um resumo resumido e correto daquilo que a igreja acredita ser verdade. So the Apostles' Creed, which wasn't written by the apostles, but developed early on in the history of the church, was used probably at baptisms. Então, o credo apostólico que não foi redigido pelos apóstolos, mas foi usado bem no início da história da igreja, provavelmente foi usado no momento do batismo. And it's a summary of the cardinal doctrines of the Christian faith that a Christian would make at his baptism. E o credo apostólico é um resumo das doutrinas mais importantes, fundamentais, que um cristão deve afirmar e confessar no momento do seu batismo. Whereas the Athanasian Creed or the Nicene Creed or the Chalcedonian Creed were detailed refutations of error. Agora, outros credos, por exemplo, o credo niceno, o credo atanasiano, o credo de Calcedônia, são refutações mais detalhadas contra certos erros. As we talk about creeds, we have three basic types of literature. Quando nós falamos sobre os credos, nós temos três tipos básicos de literatura. Creeds are these brief summary statements of cardinal doctrines of the Christian faith. Credos são aquelas afirmações breves e concisas sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Those I just mentioned, the Apostles' Creed, the Nicene Creed, the
Athanasian Creed. Então eu já mencionei os nomes desses credos: apostólico, niceno e atanasiano. Confessions are broader statements that spell out the major beliefs of the church. Então as confissões são afirmações mais detalhadas, que vão explicando os detalhes e as consequências das doutrinas que a igreja ensina a crer. And so we have the Belgic Confession of Faith, Então nós temos a Confissão Bélgica, the Augsburg Confession of Faith, nós temos a Confissão de Augsburgo, the Westminster Confession of Faith, nós temos a Confissão de Westminster, and the Anglican Church, the 39 Articles. e na igreja anglicana nós temos os 39 artigos. The third type of literature is catechisms. E o terceiro tipo de literatura que nós temos são os catecismos. Catechisms are teaching tools that, in a question and answer method, help people learn and remember the doctrines of the confession. Então, os catecismos são ferramentas de ensino que usam perguntas e respostas para ajudar as pessoas a aprender e entender a doutrina da igreja. So these are the three types of literatures, but in this message, I'll simply use the term creed to refer to all of these things. Então, nós temos três tipos de literatura, mas nesta palestra hoje à noite eu vou usar a palavra credo para me referir a todos os três tipos de literatura. In our text, we have a twofold commandment to make creeds. Então, em nosso texto, nós temos um mandamento, uma ordenança dupla para confeccionarmos credos. Paul says, retain the standard of sound words, Paulo diz, mantém o padrão das sãs palavras. guard the treasure entrusted to you. E ele diz, guarda o bom depósito que foi confiado. The first commandment then is to retain the standard of sound words. Então, o primeiro mandamento é mantém o padrão das sãs palavras. By the term words, Paul is talking about the things that he has taught the church and Timothy. Então, por essa frase sãs palavras, Paulo está se referindo às coisas que ele tem ensinado à igreja e a Timóteo. Words would include the summary of his teaching and preaching, Então, essas palavras incluem também um resumo do seu ensino e da sua pregação, as well as the things that he had written. e também inclui as coisas que ele tem escrito. Now they're called sound, which is a term that Paul uses throughout the pastoral epistles to express the fact that they are true and accurate. Então, ele fala que essas palavras são sãs, e esta palavra sã é uma palavra que Paulo usa nas suas epístolas para descrever algo como verdadeiro e acurado. We might say that a person has a sound solution to a problem. Podemos, por exemplo, dizer que alguém achou uma solução sã para um certo problema. Or a doctor has a sound diagnosis. Ou que o médico fez um diagnóstico sã. It's true and accurate. É verdadeiro, é acurado. Now, as Paul uses this expression, he's not talking about Scripture. Quando Paulo está usando esta expressão, ele não está se referindo, não está falando sobre as escrituras. He's talking about apostolic teaching and those things that are taught out of Scripture. Ele está se referindo ao ensino apostólico e as coisas que são ensinadas a partir das escrituras. For example, in 1 Timothy 1, Por exemplo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, as he talks about the law of God quando ele está falando sobre a lei de Deus, and seeks to confound the teachers of error, ele está querendo refutar os falsos mestres. he says at the end of verse 10, and whatever else is contrary to sound teaching. E ele diz no final do verso 10, e tudo quanto se opõe à sã doutrina. So he's talking about things taught out of the Bible. Então está aqui se referindo às coisas que são ensinadas a partir da Bíblia. And there's either error being taught Então, ou tem erro sendo ensinado, or sound teaching, good and accurate. ou tem doutrina sã, boa, acurada. So Paul is instructing Timothy, and through Timothy, the church of the age in which we live, hold fast is the word retain. Então, Paulo está ensinando a Timóteo, e por meio de Timóteo também está ensinando à igreja, na época na qual nós vivemos, que é para manter o padrão das sãs palavras. To the form or pattern of sound teaching. Nós devemos manter o padrão das sãs palavras. Now, follow me here and see
movement in Paul's thought. Então, por favor, fica me acompanhando para percebermos juntos o movimento no pensamento de Paulo aqui. There's erroneous teaching and sound teaching. Tem ensino errado, tem ensino que é são. But now he says that there is a form or pattern of sound teaching. Mas agora ele diz que existe uma forma ou um padrão de sãs palavras. What is de this ensino form? são. Qual é este padrão? Well, the early Greek word was used for the blueprint of an architect. Então, a palavra antiga usada na língua grega se refere ao plano arquitetônico de um arquiteto. Or the sketch that a painter would make before he did his painting. Se refere, então, à planta de alguma construção que vai ser construída. And so you see, it's a summary or a pattern to be followed. Então, sendo assim, é um padrão, um resumo que é para ser implementado e seguido. And the Bible uses this word and another one like it, that it comes from it, in the same manner. E a Bíblia usa esta palavra da mesma forma. Paul uses a shortened form in Romans 6:17. Paulo faz uso de uma forma mais abreviada desta palavra em Romanos 6, verso 17. Onde ele diz: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. So in their conversion, in their profession of faith, they held to a form, you see, a form of biblical truth. Então, na sua conversão, na sua confissão de fé, eles abraçaram uma forma de doutrina, de verdade. The word can mean example or pattern. Então, é um exemplo, um padrão. 1 Timothy 1:16. Primeiro carta de Timóteo 1, verso 16. Nós recebemos um exemplo, um padrão disso. Mas por esta mesma razão me foi concedida... 1:16. 1 Timothy 1:16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. So Paul says that he's a pattern or an example to others that those who actually persecuted Christians could be saved by God's grace. Então, Paulo diz que ele é um tipo de modelo ou exemplo para outros que um cristão pode perseverar e ser salvo. So notice there is a form or pattern of sound words. Então, percebem que tem uma forma, um padrão de sãs palavras. And Timothy heard them, it says, from the Apostle Paul. E diz que Timóteo ouviu estas sãs palavras do apóstolo Paulo. Paul's not talking here about the letters that he wrote that were scripture. Então, Paulo aqui não está se referindo às cartas que ele escreveu, que são as Sagradas Escrituras. He's talking about a summary of apostolic truth. Mas ele está falando sobre um resumo da verdade apostólica, Given as a form or a pattern to be held to and followed. que é apresentado com uma forma, um padrão que nós devemos abraçar e que devemos seguir. It had to be verbalized in order to hold fast to it. Então, para as pessoas abraçarem e segurar este padrão tem que ser ensinado verbalmente. So I hope you're following me and you see here that the Apostle Paul is teaching the writing and using of creeds. Então, vocês podem perceber, se vocês estão acompanhando, vocês podem perceber que o apóstolo Paulo aqui está ensinando a confecção e o uso de credos. This is reinforced in the second commandment. Então, isso ele reforça no segundo mandamento. In verse 14 he says, guard the treasure entrusted to you. No verso 14 ele diz, guarda o bom depósito que foi confiado. The word treasure is the word for a deposit. Então, em inglês, A deposit, a good deposit. Em inglês diz o tesouro confiado a vocês, que significa depósito. You deposit money into the bank, Então, supposedly so it'll be safe. é como você depositando dinheiro no banco, supondo que vai ser seguro, vai estar seguro lá.
or you entrust something very precious to a friend to take care of it for you. Ou você confia algo muito precioso a um amigo, supondo que ele vai cuidar muito bem disso. That's the meaning of this word, deposit. Então, isso é a palavra que nós temos aqui em nosso texto, depósito. The word requires then stewardship, Então, a palavra exige mordomia, care, cuidado, responsibility, responsabilidade and accountability. e também prestação de contas. Paul has this in mind in 2 Timothy 2, verse 2. Então, Paulo tem isso em mente em 2ª carta a Timóteo 2, verso 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. So what are these things? Quais são essas coisas? It's the deposit. É o depósito. What's the deposit? O que é o depósito? It's the standard, the form of sound words. É o padrão, a forma de sãs palavras. Now, in other places, Paul refers to this deposit as the traditions. Agora, em outros lugares, Paulo se refere a este depósito com a palavra as tradições. Last night, I said the traditions of men or the Roman Catholic Church are wrong. Ontem à noite eu falei que as tradições dos homens da Igreja Católica Romana são erradas. But the Apostle Paul teaches us that there is a proper tradition. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que existe uma tradição correta. Consider some examples. Vamos considerar alguns exemplos juntos. 1 Corinthians 11:2. Em 1 Coríntios 11, verso 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos las entreguei. You see, Paul's not talking now about Scripture, Então veja que Paulo aqui não está falando sobre essa escritura, the form of words entrusted to the church. mas ele está falando sobre uma forma de palavras que foi confiada à igreja. These traditions are the summary of biblical truth. Essas tradições são o resumo da verdade bíblica. Or 2 Thessalonians 2:15. Ou na segunda carta aos Tessalonicenses 2:15. 2, verso 5. Segundo aos Tessalonicenses 2, 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Or 2 Thessalonians 3:6. Ou também na mesma carta 3, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. So these traditions are the verbal summaries of the apostolic teaching. Então, essas tradições são um resumo verbal do ensino apostólico. This is the good deposit. Isto é aquele bom depósito. And God tells us that we are to guard that deposit, E Deus nos diz que é para nós guardarmos este bom depósito. to treasure it, to protect it, and to use it with Devemos care. considerar como algo precioso, devemos cuidar bem disto e proteger este depósito. And so from these two commandments, I want you to see that God is commanding us to make and use creeds. Então, a partir desses dois mandamentos, eu quero mostrar a vocês que Deus está ordenando que nós estejamos confeccionando e fazendo uso de credos. Now, this truth is reinforced by the use of confessions or creeds in the Bible itself. Agora, esta verdade é reforçada pelo uso de confissões de credos na própria Bíblia. The first one is in Deuteronomy chapter 6, verse 4. Vamos ver, em primeiro lugar, Deuteronômio capítulo 6. And to this day, every time that Jews meet in a synagogue, they begin their service with this confession. Deuteronômio 6:4, que é uma confissão que até hoje os judeus usam quando eles se reúnem nas sinagogas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Paul himself uses creeds. I believe these would be the form of sound doctrine to which he refers. For example, in 1 Timothy chapter 3, verse 16. E nós podemos ver um exemplo de um credo que o próprio apóstolo Paulo está usando, o que é uma forma de sãs palavras, que nós vimos em primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 3, verso 16. 3:16. Read it. Yeah. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Very concise statement about the humiliation of Christ in the incarnation and the glory of Christ at the end of the age. Então, é uma afirmação bem concisa, bem resumida, sobre a humilhação de Cristo e também sua obra de ser recebido em glória também. One other example is in 2 Timothy 2, verse 11 Temos through 13. outro exemplo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11 até 13. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Notice the word, it is a trustworthy or faithful statement. Veja no verso 11 aquela frase, fiel é esta palavra. Paul uses this term often in the pastoral epistles. Paulo recorre muitas vezes a esta frase nas epístolas pastorais. Here's a form of sound words. Aqui nós temos uma forma de sãs palavras. These trustworthy statements, São afirmações que você pode confiar nelas. where again Paul summarizes very essential truths of the Christian faith. E mais uma vez, Paulo está resumindo várias verdades essenciais, fundamentais da fé cristã. One other argument now from inference. Agora, mais um argumento a partir da inferência, da dedução. I've shown you the biblical commandment, Eu já mostrei a vocês o mandamento bíblico. some biblical examples, Eu vos dei alguns exemplos bíblicos. but now a practical argument. Mas agora um argumento mais prático. Let me ask you, what does a preacher do when he's preaching? Deixe-me perguntar a vocês. Quando o pastor está pregando, o que ele está fazendo? If he really believed no creed but the Bible, then he would stand up and simply read the Bible. Se você realmente crê que não pode ter credo senão a Bíblia, então o pregador tem que se levantar e simplesmente citar a Bíblia. The moment a preacher begins to interpret and preach his interpretation of a text, he is now preaching a creed. A partir do momento que o pastor começa a interpretar e comunicar a interpretação do texto, ele está, de fato, pregando um credo. Now, what creed do you want? Agora, qual é o credo que você quer? Of the single pastor who's accountable to no one? Você quer um credo particular de um pastor que não responde a ninguém? Or of a creed that's been accepted by the church of the Lord Jesus Christ, by which his preaching must be measured? Ou você quer um credo que foi recebido pela igreja do Senhor Jesus Cristo e pelo qual nós podemos avaliar a pregação desse pastor? So I hope I've convinced you that the use of creed in no way violates the doctrine of sola scriptura. Então eu espero que eu consegui convencê-los que o uso dos credos de forma alguma, de modo nenhum, é algo contrário à doutrina de sola escritura. The Bible requires the use of creeds. A Bíblia, de fato, exige o uso dos credos. And creeds do not add to the Bible. E os credos não acrescentam nada à palavra. They're simply the church's statement, we believe this is what the Bible teaches. Mas o credo é tão somente a afirmação da igreja dizendo nós cremos que é isso que a Bíblia ensina. They are a summary of sound words. Então é um resumo, um padrão de sãs palavras. Well, with that foundation, let's consider briefly the practical purpose of creeds. Agora, com este fundamento, esta base, vamos agora considerar juntos o uso prático dos credos. Three things: Três coisas. for communion, Para comunhão, communication, comunicação. and instruction. Or Instrução. defense, I'm sorry. Communion, communication, and defense. Então, comunhão, comunicação e defesa. For communion, Então, Amos asked the question, do two men walk together unless they've made an agreement? para comunhão, é feita a pergunta por Amós, será que duas pessoas andam juntos sem ter feito um acordo? If we're going to live together in the body of Christ, we must be agreed to the basic truths of the Christian faith. Se nós queremos viver juntos no corpo de Cristo, nós devemos viver
de acordo, convencidos juntos das verdades básicas da fé cristã. If you're going to join a congregation, you need to understand this is what they believe. I want to be a part of them. Se você quer se juntar, se unir a uma igreja, você precisa saber o que esta igreja crê para que você possa se tornar parte desta comunidade de fé. It's for this reason that the denomination to which Mr. Whiskey belongs refers to their creeds as the three forms of unity. É por esta razão que a denominação a qual pertence o senhor Whiskey aqui se referem aos seus credos e confissões da seguinte forma: as três formas de unidade. They're the basis of unity and communion. Porque são a base de unidade e comunhão. And if you don't agree with what this church has said is essential to the Bible, then you go to a church that agrees with you. Então, se você não concorda que esta igreja, a confissão desta igreja confessa corretamente a Bíblia, então você vai para outra igreja que concorda com você. Now, to protect this communion and unity, the Reformed churches practice what is called subscription. Então, para proteger esta comunhão e esta unidade, as igrejas praticam aquilo que nós chamamos de subscrição. I don't have time tonight to unpack what that means, Eu não tenho tempo hoje à noite para desenvolver, para explicar em mais detalhes o que isso significa. but simply to say that when officers are installed in their office in the church, Mas deixe-me dizer simplesmente que quando os oficiais são ordenados na igreja, they take a series of vows. eles vão fazer votos. In my church, the first vow has to do with Scripture. Em minha igreja, o primeiro voto tem a ver com as Escrituras. You believe the Scriptures of the Old and New Testament as originally given to be the inerrant Word of God, the only infallible rule of faith and practice. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, originalmente nos dados, que é a palavra inerrante de Deus e a única regra infalível de fé e prática. That's the foundation. Então, isso é o fundamento. But now the second. Mas agora tem um segundo voto. Do you sincerely receive and adopt the confession of faith and catechisms of this church as containing the system of doctrine taught in the Holy Scriptures? Então, você recebe sinceramente e adota a confissão de fé e os catecismos desta igreja, reconhecendo que contém o sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras. Notice the language is not do you receive the system, but Veja, do you receive the standards that teach the system? veja que a linguagem aqui não é você aceita o sistema, mas a linguagem é o seguinte: você recebe as confissões que contêm este sistema. And this form of subscription protects the church. Então, esta forma de subscrição protege a igreja. So it's for communion. Então, é para a comunhão da igreja. Second, for communication Em segundo lugar, para a comunicação. in two ways. De duas formas. First, interpretation. Em primeiro lugar, interpretação. The Bible teaches that the Bible alone interprets the Bible. A Bíblia ensina que somente a Bíblia interpreta a Bíblia. Your creeds, catechisms, confessions give you the summary of what the Bible teaches. Credos, confissões, catecismos nos proporcionam um resumo daquilo que a Bíblia ensina. As you're reading Scripture, you have a grid, a matrix by which to interpret the passages that you're reading. Então, quando você está lendo as Escrituras, você tem esses credos como um tipo de padrão por meio do qual você consegue interpretar e entender aquilo que você está lendo. For example, in 1 Samuel 1:11, Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso it 11, says that God regretted making Saul king. diz que Deus se arrependeu de ter tornado Saul rei. Now, the immediate impression would be God changed his mind. Então, a primeira impressão que nós podemos receber é que Deus mudou de ideia, ele mudou sua mente. But even the young child who knows his catechism, Mas mesmo a criança mais jovem, mais nova, que conhece seu catecismo, and knows that God does not change, sabe que Deus não muda. will recognize that he cannot interpret the Scripture in that way. Então, com este conhecimento confessional, vai entender, então, que ele não pode interpretar as Escrituras naquele momento desta forma. And so the better you understand the summary of the Christian truth in your confession and catechisms, the more astute Bible scholar you will be. Então, mais que você conhece muito bem as confissões e credos da igreja, mais que você vai ser um aluno, um estudante da Bíblia, mais e mais capacitado. The part of communication is
instruction. Uma outra parte da comunicação é a instrução. There's no more efficient way to instill the Christian faith into your children than teaching them the catechism. Não tem forma mais eficaz de inculcar o ensinamento cristão nos seus filhos, senão pelo uso dos catecismos. When the General Assembly of the Scottish Presbyterian Church in 1648 commended the catechism, Em 1648, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Escocesa recomendou o uso dos catecismos. they say it's a rich treasure for increasing knowledge among the people of God. E afirmaram que o catecismo é um tesouro rico para fazer aumentar o conhecimento no meio do povo de Deus. And this CD will help you do that. E este CD vai ajudar você também nesse trabalho. Warfield tells a delightful story. O Warfield ele conta uma anedota muito legal, It's told by D.L. Moody. que o D.L. Moody contou. He's recording what D.L. Moody told. O Warfield ele comunicou aquilo que Moody falou. Moody was preaching in London. O Moody estava pregando em Londres. A young man came to interview him because he didn't understand what Moody was preaching. Então um jovem chegou e queria fazer perguntas a Moody porque ele não entendia a pregação de Moody. One of the man's questions was, "What is prayer?" Então uma das perguntas deste jovem foi a seguinte: o que é a oração? Well, Moody was talking to the young man. His host daughter, who was about 9 years old, was coming down the stairs. Então Moody, o pastor Moody estava falando com aquele jovem e na casa onde ele estava hospedado, a mocinha, a filhinha do anfitrião, estava descendo a escada. 9 anos ela tinha. His father said to her, "Jenny, tell this young man what prayer is." Então o pai da menina, da mocinha, ele falou: Jenny, diga a este homem aqui o que é a oração. She stopped on the stairs. E ela parou na escada, She folded her hands ela juntou as mãos and recited her catechism. e ela recitou o seu catecismo. Prayer is an offering up of our desires unto God for things agreeable to His will, in the name of Christ, with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercy. Oração é uma oferta a Deus dos nossos desejos pelas coisas que são consoantes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e com um reconhecimento grato das suas misericórdias. And Moody said, that's the catechism. E o Moody falou, isso é o catecismo. Thank God for the catechism. Deus seja louvado pelo catecismo. It's a great way to instruct ourselves as well as our children. Então, é uma forma muito boa para nos instruir a nós mesmos e também instruirmos aos nossos filhos. So communion, communication, including interpretation and instruction, and then defense. Então, comunhão, comunicação, incluindo interpretação e instrução. E, em terceiro lugar, também defesa. Paul uses a very militant term when he says, guard the good deposit. Paulo faz uso de um termo bem militante quando ele diz que é para guardar o bom depósito. Throughout the centuries, the faith is under attack and it's the church's responsibility to defend it. Porque no decorrer dos séculos, a igreja está sendo atacada e é nosso dever guardar e defender a fé. It's for this purpose that those early creeds were constructed. E por esta razão que os primeiros credos foram confeccionados. To define and explain the deity of Christ and the incarnation and the nature of Him as the God-man. Para definir quem é Deus, para definir também a encarnação e também as duas naturezas de Deus, de Jesus Cristo. We use it in our sessions and in our presbyteries to guard the flock from error. Então nós usamos esses credos em nossos conselhos de igreja, em nossos presbitérios para guardar, para proteger o rebanho. You can use it in your home. E você também pode fazer uso nas suas casas. When the Jehovah's Witnesses come knock on the door, Quando os testemunhos de Jeová vêm bater na porta, or the Mormons, ou os mormons, and you ask them, well, do you believe that Jesus is God? e você pergunta a eles, vocês creem que Jesus é Deus? And they lie. They say, well, yes, we do. Então eles vão mentir, não, nós cremos sim. But then you ask them about the Shorter Catechism. Mas depois você pode pegar o catecismo menor. Who is the only redeemer of God's elect?
quem é o único redentor dos eleitos de Deus. Ask them if they believe this. Pergunte se eles acreditam no seguinte: The only Redeemer of God's elect is the Lord Jesus Christ, who being the eternal Son of God, became man, and so was and continues to be God and man, in two distinct natures in one person forever. Pergunte se eles acreditam no seguinte: o único redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se tornou homem e então era e continua sendo Deus e homem em duas naturezas distintas e uma pessoa para todo sempre. You immediately oppose them in their error. Então, imediatamente você vai opor, combater o erro deles. And so I've shown you the biblical basis for creeds. Então, eu tenho mostrado a vocês a base bíblica pelos credos, Practical purpose of creeds, o uso prático pelos credos, communion, communication, and defense. comunhão, comunicação e defesa. In the last place, the spiritual use of creeds. E, finalmente, o uso espiritual dos credos. We're to use them evangelically Nós devemos fazer o uso dos credos de uma forma evangélica and spiritually. e espiritual. There are those that think that we who hold fast to creeds are cold and don't love Christ and don't love the gospel. Tem muitos que pensam que uma igreja que ama os credos é uma igreja que é fria, que não tem amor por Cristo e pelo Evangelho. And it's quite possible that men and women have behaved that way. Agora, é possível que tenha pessoas, homens e mulheres, que agem dessa forma. But notice how Paul tells us we're to hold to our creeds. Mas veja como Paulo diz que nós devemos manter os nossos credos. He says, retain the standard in the faith and love which are in Christ Jesus. Ele diz, mantenha o padrão das santas palavras com fé e com amor que está em Cristo Jesus. He sets the Savior before us. Então ele coloca diante dos nossos olhos o Salvador. In the very offices by which he is so wonderfully described in our catechism. E nos seus ofícios pelos quais ele foi de uma forma tão linda, ele é descrito em nosso catecismo. As Jesus, the God-man. Jesus, o Deus homem. He says, you hold to your confession the faith in Jesus Christ. Então ele diz, você mantém a sua confissão No com tension. fé em o Senhor Jesus Cristo. Não tem tensão aqui, não. Our confession sets Christ before us, as does the Bible, and all of his beauty and glory as our Savior. Porque em nossa confissão coloca o Cristo diante dos nossos olhos, como a Bíblia coloca Cristo diante dos nossos olhos, em toda a beleza. The confession and catechism are full of Christ. Então, as confissões, os credos, os catecismos estão cheios de Cristo. The only Redeemer of God's elect. O único redentor dos eleitos de Deus. The one who's purchased regeneration and justification, adoption, sanctification, perseverance. Aquele que comprou para nós, que adquiriu para nós a adoção, a santificação, a justificação, a perseverança. Our creed directs us to Christ. Então, o credo nos dirige ao Cristo. Our creed exalts Christ. O nosso credo exalta Cristo. So we hold to it with a living faith in union with the Lord Jesus Christ. Então, nós mantemos o nosso credo com uma fé viva e em comunhão com o nosso Senhor Jesus Not Cristo. as cold and abstract doctrine. Nós não seguramos doutrinas frias e abstratas, Life for the soul. mas nós seguramos algo que é vida para a alma. He says, hold fast in love. Ele diz, mantém em amor. Love for God. Amor para com Deus. Love for our neighbor. Amor para com o nosso próximo. We love the truths of God. Amados, as verdades de Deus. We love God. Nós amamos as verdades de Deus e nós amamos a He Deus. says, if you love me, you will keep my commandments. E ele diz, se vocês me amam, vocês vão guardar meus mandamentos. You'll love my doctrine. E vocês também vão amar as minhas doutrinas. And we should love the doctrines that are in the confession of faith. E nós devemos amar as doutrinas contidas na confissão de fé. But we also hold to these things spiritually. Mas também nós seguramos essas coisas de uma forma espiritual. Notice he says in verse 14, guard this deposit through the Holy Spirit who dwells in us. Veja que ele diz no verso 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós.
We can't convince others of the truths of our creed. Nós não temos condições de convencer outros das verdades dos nossos credos. We can't beat them over the head with it. Não é possível pegar as confissões e bater na cabeça das outras pessoas para convencê-las. It's the Spirit who opened our eyes. É o Espírito que abriu os nossos olhos. It's the Spirit who must open their eyes. E também é o Espírito que deve abrir os olhos deles. And Paul reflects on this in 2 Timothy 2:24-26. E Paulo, ele reflete sobre isso no capítulo 2, a partir do verso 24 até 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa e que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. So we hold to it spiritually, Então nós seguramos a nossa confissão de forma espiritual. praising God He opened our eyes, Nós louvamos a Deus que Ele abriu os nossos olhos. praying that He will open the eyes of others. E nós oramos que Ele esteja a abrir os olhos dos outros. So I've sought to give you the warrant for the church's making and using creeds to guide and protect herself. Então eu procurei mostrar a vocês a justificativa para a igreja confeccionar e fazer uso de credos. To use these documents for communion and communication and defense. Usando estes documentos para comunhão, para comunicação e para defesa. They are a great treasure. Esses documentos são um grande tesouro para a igreja. They don't displace Scripture. Não tomam o lugar das Escrituras, They summarize Scripture. mas são um resumo das Escrituras. They help us understand Scripture. Nos ajudam a entendermos as They Escrituras enable us to communicate Scripture. e nos ajuda a comunicarmos as Escrituras. I count myself a very blessed man Então eu me considero muito abençoado. to have been taught the Westminster Confession and Catechism, E eu fui ensinado pelas confissões e catecismos de Westminster. and to be part of a church, a denomination that uses this creed. E que eu faço parte de uma igreja, de uma denominação que faz uso desse credo. So I would speak to you men tonight who are office bearers. Então quero me dirigir a vocês, homens, aqui hoje à noite, que são oficiais na igreja. Particularly elders and ministers. Especialmente os presbíteros e ministros da palavra. And I challenge you to be well acquainted with your confessional documents, E eu quero desafiar vocês que vocês devem ter um bom conhecimento dos seus documentos confessionais. to study them time and time and time again, Para estudar repetidamente esses documentos. to master them, Para dominar, de fato, o conhecimento dos documentos. to use them in the development of your own piety and that of your family, E fazer uso dessas confissões e credos no desenvolvimento da sua própria piedade e da piedade da sua família. to be faithful according to them. E que você seja fiel conforme esses documentos. Do not be a hypocrite, Não sendo hipócrita, for God despises hypocrisy. porque Deus abomina a hipocrisia. And in the church courts, E também nos tribunais da igreja, in the session, no conselho, in the presbytery, no presbitério in the General Assembly. e no Supremo Concílio. You decide tonight, are you going to stand for the truth of God as it is in the creed according to your vows, or are you going to compromise? Você deve tomar uma decisão hoje à noite. E você vai ficar em pé para manter e segurar a verdade de Deus como resumida nos credos, ou você vai ceder ao erro. I've shown you not only the biblical basis, Eu mostrei a vocês não somente a base bíblica, but how you must use these documents. mas também mostrei a vocês como é para usar esses documentos. And members of the church, E membros da igreja, rejoice that you are part of a body that holds to this glorious deposit, this great treasure. é para se regozijarem que vocês fazem parte de um corpo que tem um tesouro que segura e mantém um tesouro tão lindo, esse padrão. And you too be learning your confession and your creed. E você também, que você esteja sempre aprendendo e conhecendo melhor seus credos e confissões. I have a reader that we can make available through the Puritan Project Eu tenho online. algo que eu posso disponibilizar por meio do projeto dos Puritanos Online.
It's over a year, every day, through the whole year, you'll read through the entire confession, larger and shorter catechism. Então, é um guia de leitura para, durante um ano, ler toda a confissão de Westminster e os catecismos. Doesn't take 30 seconds. Nem leva 30 segundos. 30 seconds. Because you're just reading one piece at a day. 30 segundos. Lendo só 30 segundos por dia, você lê tudo em um ano. Unless you're a slow reader. A não ser que você seja um leitor bem lento. Then maybe a minute. Talvez leve um minuto, então. But also encourage you to memorize. Adults, memorize shorter catechism. Então, também quero encorajar vocês adultos a decorarem o catecismo menor. Build it into the life of the church. Então, que seja usado na vida da igreja. And parents, E pais, if you're not catechizing your children, se você não está catequizando seus filhos, you go to your elders and you ask for help. então vá falar com seus presbíteros, peça ajuda, You've got a great resource. porque você tem um recurso muito grande. And may God enable you to use it. Que Deus capacite você para fazer uso desse recurso. As we use the creeds spiritually, Enquanto nós estamos usando os credos de uma forma espiritual, we pray that with Scripture and the creeds that God would today have mercy. nós oramos, nossa oração é que pelas escrituras e com os credos que Deus tenha misericórdia, And revive and reform His church. trazendo avivamento e reforma para a sua igreja. Amen. Amém. Yeah. Ó Senhor Deus, nós nos humilhamos diante da Tua santa majestade e nós Te glorificamos por essa mensagem que nos mostrou claramente que os credos e confissões não são coisas secas e simplesmente frias e humanas apenas, mas que são lindos tesouros que a igreja tem e faz e usa conforme a tua ordenança, conforme a tua vontade, para conhecer melhor a tua verdade, para viver mais em comunhão contigo e para glorificar mais e mais o teu santo nome e para inculcar essas coisas em nossos filhos. Abençoa o uso dos credos e confissões para a tua glória e para a nossa edificação. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Amen.